Galera, seguinte, ó. Vamos trocar uma ideia sobre a atividade 3 de Química, certo? A primeira coisa que você tem que saber é o significado de uma solução em Química. Solução é sinônimo de mistura, certo? Então, sempre que eu falar de solução, lembra da palavrinha mistura, beleza? E na mistura, que a gente é sinônimo de solução em química, solução é a mesma coisa que mistura. Nessa mistura, o componente que tiver em menor quantidade a gente chama de soluto, certo? E o que tiver em maior quantidade a gente chama de solvente. Então, na hora que você for responder a questão número 1, você vai se atentar a esses detalhes aqui. Ó. Solução é a mistura, componente que tiver em menor quantidade a gente chama de soluto, e que tiver em maior quantidade a gente chama de solvente. Então, por exemplo, se eu misturar sal, uma colherinha de sal, e colocar num copinho de água, fica evidente que a quantidade de matéria que tem em uma colherzinha de sal é muito menor do que a quantidade de matéria que eu tenho em um copo de água. Então, a água seria o solvente e o sal seria o soluto. Beleza isso? Então, a pergunta número 1 é sobre isso, para você dar o significado soluto, solvente e solução. E aí, acontece o seguinte, existe uma expressão que se chama solubilidade. A solubilidade, ela indica qual é a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em 100 gramas de um solvente, certo? Porque o que eu quero dizer? Ó, eu consigo misturar sal em água, mas é infinita a quantidade de sal que eu consigo colocar em água? Não, tem um limite. Esse limite a gente chama de solubilidade. Então, por exemplo, a solubilidade do sal de cozinha em água é 36 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Vocês estão entendendo isso? Então, se eu tiver 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal. Isso é o significado de solubilidade. Então, ainda na pergunta número 1, pede para você definir qual é o significado de solubilidade. Ela indica qual é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Beleza? Então, ó, presta muita atenção nessa ideia aqui, ó. Você já entende que a solubilidade do sal de cozinha em água é essa aqui, ó, 36 gramas de sal a cada 100 gramas de água. Então, nós vamos imaginar três situações diferentes, ó. Imagina que você tem 100 gramas de água, né? Você consegue dissolver no máximo 36 gramas de sal. Então você joga lá a colherzinha de sal aqui na água, mistura, vai ficar bonitinho, uma mistura homogênea, o sal até some lá na mistura. Beleza? Agora, se por exemplo eu pegar 40 gramas de sal e jogar em 100 gramas de água, certo? Ó, eu peguei 40. Cabe 40 gramas de sal em 100 gramas de água? Não cabe, certo? Cabe apenas 36. Então, se eu jogar 40, vão ter 4 gramas de sal que não vão ser dissolvidos. Entende isso que eu estou querendo dizer? Então, vai sobrar 4 graminhas de sal lá no fundinho do copo. Porque no copo cabe só 36 gramas. Ficou claro essa ideia? Então, ó, em 100 gramas de água cabem apenas 36 gramas de sal, certo? Logo, se eu jogar 40 gramas, vão sobrar 4 gramas de corpo de fundo, certo? Então é o seguinte, ó. Quando eu jogo uma quantidade de sal que tá no limite, ó, 36 gramas em 100 gramas, cabem 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Então, se eu jogar 36 gramas de sal em 100 gramas de água, fica perfeito. Eu chamo essa solução de solução saturada. Tudo isso que eu estou falando já tem no material de estudo de vocês. Eu estou só reafirmando isso com vocês. Beleza?
Agora, se eu joguei, ó, cabem 36, só que eu joguei 40, então eu vou pensar assim que eu tenho uma solução super saturada. Entendeu? Ela passou, né? Ela passou cabe só 36, eu joguei 40, então ela ficou super saturada. Agora, se eu jogar menos do que cabe 36 e eu joguei só 30 gramas. Ó, em 100 gramas de água, cabe em 36, eu joguei só 30. Então, ela ficou insaturada. Entenderam a diferença de uma solução saturada, super saturada, quando é super saturada passa, e quando é insaturada falta. Saturada, quantidade ideal, é o que cabe. Super saturada passou, certo? Passou da quantidade de soluto que cabe em 100 gramas de solvente, que é a água. E insaturada é uma quantidade inferior ao que cabe. Cabe 36 e 100 gramas, eu joguei só 30 gramas, ela ficou insaturada. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido o que é soluto, o que é solvente, o que é solução, o significado da palavra solubilidade, certo? E a definição desses conceitos aqui, ó, solução saturada, super saturada e insaturada, beleza?